pouquinho sobre a igreja contemporânea, a igreja de hoje. Eu tenho batalhado nesse tema porque esse avanço que está acontecendo na igreja perdeu o sentido da igreja. Eu vou citar algumas pessoas que concordam comigo, para não ficar sozinho nessa, né? A igreja hoje como espetáculo, a morte do púlpito. Franz Chan, ele diz em cartas à igreja, ele denuncia que transformamos a igreja em um teatro de consumo espiritual, onde o objetivo é atrair pessoas e reter, não formar discípulos. Transformando-os no encontro e uma reunião de espetáculos, de gozo, de prazer. Não somos mais o corpo, somos audiência. A igreja hoje não tem corpo, tem audiência, mas pode ser em outro sentido. As históricas também. O púlpito perdeu o lugar como centro de pregação da palavra. A performance é a palavra muito usada hoje. A eloquência, a estética suplantaram o conteúdo bíblico. As músicas, as luzes, o ambiente é instigador. A igreja perdeu esse sentido. A performance, a eloquência suplantam tudo isso. As luzes, o espetáculo, a música suplantam o conteúdo bíblico. A música, luzes, palcos, ambientes são pensados. Tem marketing nisso, para impressionar do que edificar. Pessoas contratadas para isso, para deixar o espetáculo bonito. Desde a cor da igreja, do nome da igreja, as luzes, tudo. Tozer é um escritor do século XX que eu lia constantemente os seus livros. Ele diz que a igreja perdeu a sua reverência e temor diante de Deus. Você deve conhecer também o escritor Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana. Ele falou que nós temos igrejas cheias temos igreja de pessoas, temos igrejas cheias de pessoas vazias. Profundo, né? Porque se oferece é vazio de Cristo, não tem palavra. E se pregar a palavra verdadeira esvazia. Fora dizer que tem pastores que não têm conhecimento bíblico, teológico nenhum. E igrejas que não têm empatia, não têm acolhimento. Sabe? O mundo faz coisas até melhores do que a própria igreja. Igreja completamente gelada. O Iago Martins escreveu um livro e o ponto fraco de Deus ele satiriza desse livro. Você é o ponto fraco de Deus. Ele satiriza a ideia de que o ser humano está no centro do plano de Deus. Criar um Deus que gira ao redor do homem. O seu ego, seus sonhos e sua carreira. O próprio ícone ali, o próprio Deus ali é o pastor, a sua igreja, é tudo que você tem. A linguagem do coaching hoje focada em metas, desenvolvimento pessoal, desbloquear o seu destino, invadiu o discurso pastoral. O pecado foi substituído por fraquezas. Fraquejou, está fraco, não está bem. O arrependimento foi trocado por autoconhecimento. Bênção virou sucesso e a cruz virou a metáfora para a superação emocional. Quanta mudança, me entristece muito. John MacArthur, que também li livros dele, escreveu um livro chamado Fogo Estranho. O Espírito Santo está sendo usado como ferramenta para a realização pessoal. O Paulo Romero, que é meu amigo pessoal, inclusive teve em Bragança Paulista, na minha igreja, diz que é uma fábrica de milagres e promessas vendidas com produtos religiosos. E os abutres da fé, o mercado religioso, a fé como produto. O termo simbólico, usado por autores como Romero, Vargens,
para descrever líderes religiosos que se aproveitam da ignorância das pessoas. Nós estamos formando crentes hoje que não sabem o que é verdadeira vida com Deus, uma mudança de vida. Renato Vargens diz que os vendedores de unção, mercadores de promessas, especialistas em manipular emoções. Com pessoas formadas, o coaching vende essa ideia. Igreja viraram franquias. Pastores viram marcas. Quem diz isso é esse autor, Renato Vargas. Igrejas viraram franquia, pastores viraram marcas. Exatamente isso. A fé virou produto em alta no mercado do consumo gospel. Cristão centrado em si mesmo, a falência do discipulado. O David Platt, em Cristianismo Radical, ele escreveu um livro, ele diz o seguinte: criamos um cristianismo de nossa imagem, quando deveríamos ser transformados à imagem de Cristo. Ou seja, eu sou da igreja tal, eu frequento a igreja tal, eu dou aula de escola dominical, eu canto, eu vou na igreja quarta. Inclusive tem uma palavra que eles dizem, eu vou louvar a Deus, eu vou no culto. Nada disso. Seus verdadeiros adoradores não precisam do culto para louvar a Deus. Eles adoram em espírito e verdade. Não há, hoje, se você levar alguém para a igreja, ela vai crescer não na fé, mas no sistema de abutres. A cruz mencionada, mas raramente vivida. Fala de Jesus assim, mas é um pouquinho só. Os sermões falam sobre promessas, chave de sucesso, romper limites, mas pouco sobre arrependimento, renúncia e santificação. E quando é pregado, tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo, mas não tem discipulado, não tem explicação. São pastores que fizeram seminários, muitas vezes, mas não aprenderam a pregar. Então você não tem... Só tem o começo e o meio, não tem fim. Sabe? Isso que me entristece também. O Dietrich Bonhoeffer, o custo do discipulado, eu conheci o Dietrich também, se não me engano foi da CEPAL. Ele diz que a graça barata é inimiga mortal da igreja. E Tozer diz assim, a cruz não reformava o pecado. Ele diz, a cruz não reformava o pecado, ela o executava. Hoje o pecado é reformado, é tido como algo assim, sabe? Tem até uma música que eu escutei ontem, que eu sou o P do pecado. Eu nunca vi um negócio desse. Aliança entre a igreja e o poder político. Philip Yancey, no livro dele Maravilhosa Graça de Deus, diz que sempre a igreja se une ao poder. Une ao poder. A graça é sufocada. Todos estão atrás do poder. Nós vemos agora um pastor muito conhecido que está na política aí, ele não é político, mas ele está envolvido com um político famoso e ele está o tempo todo. A igreja se deixa ser profeta, ela torna-se capacho do sistema político. Na minha época, político não ia na igreja para falar, nem nada, até podia visitar, mas como visitante. É algo que atrai, né? Você ter um político que vai te dar bastante coisa, né? Chamado ao retorno que eles propõem, centralidade de Cristo, voltar ao Evangelho, a esperança, voltar à mensagem do Evangelho, pecado, cruz, arrependimento, fé, discipulado, música cristã com profundidade, subir no púlpito aquele que de fato realmente tem um novo nascimento, profundidade na doutrina, sermões expositivos, ensino sólido, estudo das escrituras, menos palco, mais mesa, menos show, mais comunhão, pastores como servos, autoridade, homem voltado para ensinar, homem que investe tempo nas pregações. Francis Chan, contra a superficialidade
e Culto do Ego, escreveu esse livro. Iago Martins, Crítica ao Coaching Cristão. É bem famoso esse Iago, está sempre na internet. E, enfim, eu citei algumas coisas aqui, não preciso repetir. Se você deseja ouvir mais sobre isso, é o tema que eu estou desenvolvendo. Um abraço